Sejam bem-vindos ao canal do Missionário Marcelo Gomes. Esse canal você vai encontrar dicas, variedades, pregação, enfim, ministrações da palavra de Deus sobre a sua vida, tá certo? Uma variedade de coisas. Aproveite e visite o nosso site, porque o nosso site é o nosso jornal. Tudo que você precisa saber através dos nossos projetos missionários, você encontra no site www.missionariomarcelogomes.com. Aproveito também para convidar você a conhecer mais alguns de nossos canais no YouTube. Interpretações bíblicas, interpretação de sonhos e também o canal Orando com Jesus. Tá certo? Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Podeis tomar seus assentos nessa tarde abençoada pelo nosso Deus e separada pelo nosso Deus. Amém? Quero externar os meus agradecimentos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença e também pelo privilégio de ministrarmos a palavra do Senhor. Amém. Parece que é fácil, quem está olhando, né? Sobe o púlpito, pega o microfone, fala meia dúzia de palavras, mas você não sabe o quanto é difícil. E para mim eu tenho por privilégio da parte de Deus, quando o Senhor me concede essa oportunidade. Amém? Eu quero externar também meu agradecimento ao pastor Daniel pela confiabilidade, de me confiar este púlpito e este microfone para ministrar a palavra de Deus, porque nesses últimos dias da igreja na face da terra, nós sabemos que existem muitos homens de Deus, mas também existem muitos homens que não são de Deus, se passando por homem de Deus. Amém? Então agradeço pela confiabilidade. E eu quero enaltecer o nome do Senhor pela sua vida. Sabe por quê? Porque a tua entrada nessa tarde de domingo na casa do Senhor, ela não é em vão. Amém? Você está investindo e aplicando no reino de Deus. E ao tempo certo, você irá colher da parte do Senhor. Amém? Nada que você faz diante da presença de Deus é em vão. Você simplesmente está plantando na obra de Deus. Aleluia. Eu quero ressaltar aqui, amados, porque isso é muito importante, o que eu vou falar. Embora o assunto proposto nessa tarde é a consagração do dizimista, lógico que eu não vou falar de cura divina, né? Se é sobre dízimo, nós vamos falar sobre dízimo. Mas eu quero ressaltar algo aqui bem importante que Deus tocou no meu coração para passar para a igreja. Preste bem atenção. Daqui para frente, amém? Não tem nada combinado entre eu. Cadê o pastor? Foi arrebatar? Não pode, que eu estou aqui ainda. Amém? Não tem nada combinado entre eu e o pastor Daniel. Diga glória a Deus. Amém? Isso aqui quem está conduzindo é o Espírito Santo. Diga amém. Por que eu digo isso? Porque tem púlpitos que é combinado entre o pregador e o pastor da igreja. O que tem que falar e o que tem que deixar de falar. São coisas combinadas. Então acontecerão algumas coisas aqui no transcorrer dessa consagração dos dizimistas que você pode ter certeza não foi combinado entre eu e o pastor Daniel. É a pura revelação do Espírito Santo de Deus vindo do céu para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Nós vamos falar de dízimos. O capítulo e o livro mais proposto que a Bíblia nos tem para falarmos desse assunto é o livro do profeta Malaquias. Amém? Pegue a sua Bíblia na tarde desse dia, abra no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias
no seu capítulo de número 3, nós vamos ler alguns versículos, a começar pelo 8, em nome de Jesus. Vamos encerrar com 12, amém? Vamos iniciar com 8. Quem achou, diga: eu achei. Quem não achou, diga: eu não achei. Amém? Então se apresse para que nós possamos ganhar tempo, amém? Senão não vamos sair daqui meia-noite. Amém? Acho que mora mais longe sou eu não faço questão de ir embora cedo. Amém? Glória a Jesus. Capítulo 3, eu gostaria de pautar ou intitular um tema para esta mensagem, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco através desse assunto. Até porque quando você fala de dízimo, ele é mais um assunto doutrinário do que uma mensagem propriamente dita. Mas nós vamos inserir a doutrina dentro de uma mensagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu gostaria de intitular o tema para essa mensagem da seguinte forma: as verdades sobre os dízimos. Você pode repetir esse tema em nome de Jesus? As verdades sobre os dízimos. Amém? Por que este tema? Eu buscando ao Senhor uma mensagem para esta tarde, Deus falará comigo sobre este assunto, sobre as verdades que está contida dentro deste assunto que é chamado dízimo. E eu indaguei no Senhor, porque de vez em quando nós indagamos a Deus, porque paira algumas dúvidas, embora seja uma procedência maligna, se você permanecer nela, mas Deus lhe dá liberdade para você buscar certeza da parte dele. Diga glória a Deus. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que as verdades sobre o dízimo? Porque existem algumas pessoas, amados, além de ter algumas determinadas dúvidas em relação a este assunto, existem pessoas também que não entendem sobre este assunto. Nós vamos abordar aqui nesse assunto chamado dízimo, ou as verdades sobre o dízimo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te visitar de uma forma individual e particular, e vai apontar alguns pontos isolados na sua vida que você precisa fazer de uma forma diferente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar com algumas pessoas aqui que você precisa revisar alguns conceitos na presença de Deus em relação a dinheiro, em relação a dízimos e em relação a ofertas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também irá jogar por terra nessa tarde muitas influências satânicas em relação ao dízimos e ofertas que impedem muitas pessoas a crescerem financeiramente, a obterem a prosperidade da parte de Deus, porque foram influenciados de uma forma negativa em relação aos dízimos e às ofertas. Diga glória a Deus. Nós vamos falar nessa tarde nada mais, nada menos acerca de um assunto muito delicado. Que assunto é esse, missionário? Delicado. Nós vamos falar sobre convicções. Isso é uma palavra tão pequenina, mas quando você pega essa palavra, aplica ela na sua vida de uma maneira inadequada, isso produz um desastre horrível na vida da pessoa, seja ela dentro da igreja, seja ela fora da igreja, seja ela servindo a Deus, seja ela
não servindo a Deus. Nós vamos falar sobre convicções. Missionário, o que é uma convicção? A convicção, amados, é quando uma pessoa, na maioria das vezes, isso não é regra, na maioria das vezes, ela manipula algo na mente dela, ou ela recebeu algo de outra pessoa e ela tem a convicção que é aquilo que é certo na mente dela. A convicção, ela é um perigo de acordo com aquilo que você... Quem te falou que dízimo é só para crente? Eu quero qualquer formado em teologia, mestrado, bacharel, pós-graduado, me prove que dízimo é só para crente. Eu quero que me prove aqui, dentro da palavra, e eu vou te provar que não é só para crente. Sabe por quê? A palavra, quando ela foi constituída, ela não foi constituída para uma classe, uma minoria de classe de pessoas. Sabe para que foi constituída a palavra de Deus? Foi para toda a criação da obra das mãos de Deus. Se você é obra das mãos de Deus, a palavra é para você também. Ela é para você. A palavra é para todos. E quando Deus, Ele lança uma palavra sobre as nossas vidas, é porque Ele quer produzir alguma coisa. Quando não obedecemos, aquilo vai trazer uma negatividade sobre a nossa vida. Então, amado, concernente a este assunto aqui isolado, quando eu devolvo, é porque 10% não é teu. Quando nós usamos esse 10%, nós estamos usufruindo daquilo que não é meu. Agora, o nome que vai ser classificado não é o missionário, que eu não estou doido. Essa eu vou tirar o meu corpo. Vou tirar o meu corpo fora e vou para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que quando eu uso o 10% que é de Deus. Versículo de número 8. Pergunta, interrogação: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que a Bíblia está fazendo para você. E ela vai responder: todavia vós me roubais. Roubais em quê? Que esse povo roubava a Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Diga glória a Deus. Esse é o giló da mensagem, entendeu? Esse é o mertiolate da mensagem. Esse que vai arder um pouquinho, mas se estiver ardendo, é porque Deus está cicatrizando a ferida que está em você. Fica tranquilo, a ferida não vai ficar aberta não. Ele vai fechar e você vai ser sarado em nome de Jesus. Amém? Fique tranquilo. Preste bem atenção, amados. Por que muitos não desenvolvem na sua vida financeira e material? Porque não entendem isso aqui, que não pertence a você. Foi influenciado por outras pessoas, teve outras convicções. Eu sempre dou um exemplo, e dou um exemplo com muita tristeza no meu coração, com muita derrota, com muito fracasso, num período de 1 ano da minha vida. Eu caí na besteira de pagar umas dívidas usando o dinheiro do dízimo. E eu paguei, quitei, realmente eu quitei direitinho, certinho. Amados, eu fiquei 1 ano da minha vida sem dizimar o Senhor, pastor Daniel. Pensa no pior ano da minha vida, foi esse ano. E eu não fiz por maldade não, Deus o sabe. Eu fiz na boa intenção, só que a minha convicção estava errada. Às vezes nós temos boas intenções. Cuidado, se essa tua boa intenção, ela não é uma convicção
antibíblica. Ela pode ser boa para você, mas pode não ser boa para Deus. Para mim era bom. Que mal eu tenho de pegar uma parte do meu salário e quitar uma dívida minha? Às vezes, eu já ouvi pessoas falar assim: ah, pastor, eu vou pegar aquele dinheiro ali para comprar um remédio, que eu estou desesperado. O gás que só acaba domingo, está tudo fechado, quando o bolo está no forno e para o bolo sola, não é isso? Aí eu vou ali rapidinho comprar. Eu já ouvi, acabou ali a comida e tal. O argumento é para suprir uma necessidade. Só que você não sabe que essa tua convicção, que é particular, e Deus não é conivente com essa arte, a casa do Senhor. Mas por que isso, missionário? Eu aprendi que o dízimo é de Deus, já foi comprovado. Mateus 23, 23. Já foi comprovado também que ele não sai com jejum e oração, só sai com dízimo. Já foi comprovado em nome de Jesus. Mas, ô missionário, para que eu dizimo na sua profundidade? Olha que coisa linda, amado. É um giló e é um mel. Unge teus ouvidos, peça a Deus para ungir os teus ouvidos, porque a verdade, muitas das vezes ela dói, ela massageia, mas ela dói também. É igual mertiolate. Quando você coloca no machucado, você coloca a arte, mas depois cicatriza e cria a casca. Diga glória a Deus. Olha que coisa linda, e você precisa entender. O Pai, Ele te dá 100%. Ou seja, o salário que você ganha da parte de Deus, que Ele te dá saúde, Ele te dá inteligência, Ele te deu estudo, Ele te deu força para você poder trabalhar, é Ele que te dá. Porque se Ele estalar o dedo, você perde tudo isso. Diga glória a Deus. Quando Ele te dá isso, olha que eu me maravilho muito quando eu falo sobre isso, pastor Daniel. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele inverteu a matemática dele. Porque diante da matemática humana, nós queremos o quê? Se tem uma parte maior e menor, você vai escolher a qual? Seja sincero, não mente não, que Jesus está vendo. Pelo amor de Deus, não deu uma de falsa humildade não. Aí eu quero menorzinho. Mentira, conversa fiada. Tu quer o maior, e é isso que Deus quer para você, o maior. Mas olha como é que Deus trata esse mistério. Preste atenção. Dos 100%, Ele te dá 90%. Diga glória a Deus. E Ele pede que você devolva os 10%. O que significa isso, missionário? Esse mistério de devolver, você precisa entender isso na tarde desse dia. Sabe por quê, amados? Muitos não entendem isso. Então, pega o envelope, dá por dar, não sabe nem por que está fazendo aquilo. Aí eu vi fulano, dá, eu vou dar também, que tem que dar o 10% do meu salário. Eu vou te mostrar algo gravíssimo aqui nessa palavra, que talvez você não entenda, que talvez ainda não tenha chegado até você. Pega novamente a tua Bíblia, deixa em Malaquias, volta um pouquinho de novo, em nome de Jesus, no capítulo de número 3, o versículo 8. Por que eu devolvo, amado? Por que Deus utilizou essa expressão? A convicção de Deus para mim e para você em relação a devolver o dízimo. Podem ter falado o que for para você, repreenda em nome de Jesus, que vale o que está aqui. É por isso que quando o missionário vai ministrar, ele ministra baseado na palavra. Eu quero que você me corrija aqui, porque isso aqui é infalível, amém? Não tem erro e nem sombra de variações. O que diz aqui quando eu não devolvo? E o que significa o devolver? Preste bem atenção. Devolver significa que você está pegando algo que não é seu e transferindo para uma pessoa que lhe é de direito, ou que é proprietário daquilo que está na sua mão. Um exemplo. Esse irmão, um exemplo, tá, meu querido? Recebe no Espírito. O irmão pega o meu óculos, amém?
O óculos é meu ou é dele? O que ele tem que fazer com o meu óculos? Ele tem que devolver. Aí eu te pergunto uma coisa: ele sabendo que esse óculos é meu e não me devolveu, qual o nome que nós podemos classificar para esse irmão? Ladrão, roubador, 71, charlatão, salafrário, cretino. É isso que é. É a pior coisa. Pelo amor de Deus, irmão abençoado. Amém? É este nome que é dado para quem não devolve aquilo que é seu. Ou você confia nele e vive por fé, ou você vai viver de uma forma natural, igual a todo mundo aí fora. É dessa forma. Então, se você vive por confiança nele, por fé nele, confia que ele vai suprir as tuas necessidades. Deus não deixa ninguém envergonhado. Deus não deixa ninguém frustrado. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Deus não dá nada pela metade. As promessas de Deus, ela é inteira. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na sua vida, diz a palavra do nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra na tábua do teu coração. Amém? Não permita. Outra coisa que eu quero lhe falar em nome de Jesus. Esse negócio aqui é bem extensivo. Eu vou resumir, vou fechar, porque senão eu vou embora. Se der lugar, eu vou embora. Amém? Outra coisa, pastor, pastor Daniel, eu ganho R$1.000, tá? Olha, eu vou te dar 90, porque eu comprei os negocinhos ali, pastor Daniel, e eu comi R$10 por dia, tá? Eu vou te dar 90. Pode guardar no teu bolso, pode levar para tua casa, que é a maldição para a igreja e para você. Você sabia disso? Mas que é isso, missionário? São R$90. Vai ajudar o pastor Daniel. O pastor Daniel não precisa dessa tua ajuda nesse aspecto. Ele precisa que você ore por ele, jejue por ele, e Deus vai dar graça e vai exaltar ele na face da terra. Amém? Se é R$1.000, é R$100 o dízimo. Se fosse 90, não seria dízimo, seria 9% do seu salário. E eu descobri uma coisa que você nunca descobriu isso, sabe por quê? Foi particular entre eu e Deus. Por isso que eu falo assim. Eu descobri por que Deus fez esse negócio de dízimo. Eu descobri isso. Porque todo mundo fala que Deus não precisa de dinheiro. Então para que Deus fez o dízimo? Para quê? Eu fiz essa pergunta para Deus e ele me respondeu. Quando eu perguntei para ele: se o senhor não precisa de dinheiro, cria tudo, estalou o dedo, tudo acontece, para que o senhor constituiu o dízimo? Porque eu sou meio ousado assim mesmo, sabe? É intimidade minha com Deus. Deus falou assim: porque eu testo a obediência do meu povo na face da terra. Só para isso que Deus constituiu, para testar a nossa fidelidade, porque se você não consegue ser fiel em 10%, você não vai ser em 50%, você não vai ser em 70%, não vai ser em 80%, não vai ser em 90%, não vai ser em 100%. Deus está te provando só no pouco, e mesmo assim, tem muitos que são infiéis. Eu perguntei para Deus esse negócio, porque eu quero aprender, eu sou filho dele, eu tenho que aprender esse negócio, eu tenho que ter intimidade com o Pai, eu quero uma profundidade com ele. E eu perguntei para ele, e ele falou: é porque eu estou provando a obediência dos meus filhos. Então se é 10%, amado, é 10%, nada mais e nada menos. Melhor ainda, você pode arredondar, a exemplo do que eu faço. Ganha, por exemplo, R$1.115,90. Tem gente que traz pingarinho certinho, tá certo, não está errado. Meu amado, arredonda esse negócio para mais, porque só quem ganha é você, filho, em nome de Jesus. Ganha 113 e alguma coisa, traz logo o negócio arredondado, mano.
ganho 152,35 centavos. Arredonda logo esse negócio e traz para a casa do Senhor, porque quem precisa ver nessa tua convicção e atitude de trazer a casa do Senhor é Ele, porque quem vai agir é Ele, não é o pastor que vai agir, é Deus que vai agir, é Ele que vai agir. Nós estamos falando de quê? Olha a importância que tem a convicção da pessoa. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de convicções erradas? São pessoas que estão usando o nome de Deus, mas estão aplicando situações humanas, particular, que Deus não revelou coisíssima nenhuma. É simplesmente para massagear o ego da pessoa. Eu vou falar sobre isso nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Cuidado com as convicções, as fontes que você está extraindo essas convicções. Amém? Nós vamos abordar alguns assuntos aqui por ética. Não vamos falar o nome de igrejas, não vamos falar o nome de pastores ou pastora ou missionário, não vamos falar por ética, mas nós vamos abordar o assunto. Eu tenho liberdade para isso, porque a palavra de Deus me dá essa liberdade em nome de Jesus. Amém? Quando nós vamos falar de convicções, primeiro, talvez você já tenha ouvido falar, o dízimo era só para o Antigo Testamento. Quem já ouviu isso aqui? Que era só para o Antigo Testamento? Eu já cansei de ouvir pessoas falar isso para mim. E vou te dizer mais, olha como é que é a convicção. Olha que coisa linda da parte de Deus. Olha como é que é a convicção. Ainda hoje, existem muitas igrejas aí que pregam que não precisa dizimar na igreja do Senhor. Eu canso de ouvir, a televisão a mostra. Amigos meus que eu conheço também abordaram esse sistema por convicções de outra pessoa. Mas o missionário, como é que eu posso testificar na minha convicção se Malaquias está no Antigo Testamento? Se o dízimo ele está falando no Antigo Testamento? Por bem, quem trouxe a sua Bíblia na tarde desse dia, pegue por gentileza. O próximo livro depois de Malaquias, você vai para onde? O Novo Testamento, o tempo da graça, tempo de Jesus, o nosso tempo. Está escrito o que no capítulo 23, no versículo de número 23, da palavra do nosso Deus, só para a gente derrubar esse demônio da confusão em nome de Jesus. 23 está escrito o que? A palavra do Senhor. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo. O que ele falou? Dais o? Aonde ele está falando isso? Novo Testamento. Então, subentende-se que não é só para o Antigo Testamento, amém? É para o Novo Testamento também. Aí está falando aqui, os dízimos da hortelã, do endro, do cominho. Não desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então a primeira farsa que cai por terra na tarde desse domingo, acerca dessa consagração dos dizimistas, que dízimo é da parte de Deus, é constituído por Deus e é para o tempo presente também da igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Agora tem uma convicção, pastor Daniel, que é muito importante ressaltarmos hoje, porque o objetivo da igreja, quando aborda o assunto dízimo no âmbito doutrinário, preste bem atenção, quando se fala sobre isso, é para você ser mais abençoado. Quando se fala sobre isso, para você que não sabe, é para derrubar na sua vida 4 demônios. Quantos demônios? E esses 4 demônios, eles não saem com jejum.
Esses demônios não saem com oração, esse demônio não sai com louvor, não sai com pula-pula, com gritaria, não sai com línguas estranhas, não sai eu pregando bonito, não sai o pastor louvando bonito, não sai se eu sou feio, se eu sou bonito, só sai com uma forma: dizimando a casa de Deus. Se eu aprendo isso, pastor Daniel, peraí, se eu aprendo isso, subentende-se o que? É um dos fatores que o diabo trabalha para a pessoa não prosperar financeiramente e materialmente. Da parte de terceiro, pode não ter vindo da parte de Deus, e aquela tua convicção está te levando para o abismo. Aquela tua convicção, ela está te levando para uma furada. E nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus Cristo, que convicção diante de Deus, o do ser humano não presta para nada. Diga glória a Deus. E eu vou te ensinar por que não presta para nada. Porque a Bíblia, ela não é feita por convicções. A Bíblia, ela é absoluta em si mesmo. Ou seja, a Bíblia, ela não vive de acordo com o que você acha, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você quer. Não, a Bíblia, ela que vai trazer a convicção para as nossas vidas. Ela é absoluta em si mesmo. Se você pega um assunto, pensa nesse assunto de três formas diferentes, a Bíblia vai te dizer que Deus pensa de uma forma diferente, porque a Bíblia é absoluta em sua manifestação. Nós vamos entender isso na tarde desse dia, porque se nós estamos falando sobre o dízimos, nós estamos, subentende que estamos apontando para quê? Quando se fala de dízimo, estamos apontando logicamente para uma estrutura financeira da nossa vida. Nós estamos apontando para uma estrutura material da nossa vida. E talvez você venha indagar o Senhor durante a sua vida com uma determinada interrogação, dizendo assim, por que eu sou dizimista há tanto tempo e eu não observei a prosperidade ainda na minha vida? Por que eu sou dizimista há tanto tempo e eu não me deparei ainda com a fartura, com a bonança, com a multiplicação? Ou por que eu ainda não saí dessa mesmice, essa vida que eu venho levando há muitos anos? Nós vamos entrar nessa convicção na tarde desse dia, em nome de Jesus, porque hoje não é simplesmente a gente pegar cada um de vocês que são dizimistas e apresentar a Deus assim: hoje estou muito alegre porque o teu filho está trazendo o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, para a tua casa. Não, a nossa alegria é quando você sair daqui e esse dízimo que você trouxe aqui venha surtir um efeito poderoso na tua vida e que você venha a cada dia ser próspero na presença de Deus. Esse que é o objetivo, amém? Então nós vamos abordar aqui alguns tópicos em nome de Jesus acerca de convicção. Preste bem atenção, meu irmão, preste bem atenção, igreja de Jesus. Algumas pessoas tendem a pegar algumas convicções da televisão. Tem algumas pessoas que tendem a pegar algumas convicções do rádio. Existe uma outra pessoa que tende a pegar convicções de pessoas que não têm compromisso com Deus. Isso é muito importante, o que Deus manda passar para você na tarde desse dia, em nome de Jesus. Cuidado a fonte
fonte que você está extraindo as convicções para a sua vida. Cuidado! Existe também uma outra fonte de convicção, e isso é muito expressada pela televisão, quando se fala sobre o reino de Deus, a igreja do Senhor. Preste bem atenção, na televisão tem muita coisa que presta, mas na televisão também tem muita coisa que não presta. Quando você observa os programas evangélicos, tem muitos programas evangélicos que são de Deus, mas cuidado que tem muitos programas evangélicos ali que são seitas, são heresias.